Em um mundo onde cada detalhe conta, há um profissional que é essencial para o sucesso de qualquer negócio: o contador. Ele é o guardião das finanças, o estrategista que ajuda a transformar números em crescimento. Seja no agro, comércio, indústria e serviço, o contador busca garantir que tudo esteja em ordem, desde a abertura da empresa até a gestão diária. Com o apoio do contador, as empresas podem transformar decisões mais informadas, evitar problemas fiscais e, com isso, maximizar seus lucros. Campanha de valorização do contador, o profissional essencial para o sucesso do seu negócio. Apoio Sindiconte. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio, abasteceu, pontuou, ganhou. Para quem ainda não conhece o trabalho da ADESP, seja bem-vindo. Somos a Agência para o Desenvolvimento Econômico e Social de Patos de Minas. Fomentamos o agronegócio, trabalhando para fortalecer a agricultura familiar, a indústria, o comércio e serviços, gerando novos empregos e promovendo a integração entre o poder público e a iniciativa privada para a cultura, turismo e esporte, contribuindo para fazer da nossa cidade o melhor lugar para se viver. ADESP, juntos construímos o caminho. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil, porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso seu sorriso vai brilhar. Vamos falar sobre doenças que causam a dor, como a fibromialgia e lúpus. Doenças que provocam dor intensa, como cansaço, inchaço, enfim, sintomas que trazem piora na sua qualidade de vida. Um desafio diário que muitos enfrentam, mas existe uma esperança, e ela passa pelo médico reumatologista. Ele é o especialista capaz de diagnosticar e tratar sintomas da dor provocada por essas doenças, melhorando o seu bem-estar e a sua qualidade de vida. Redescubra a vida sem dor. Dr. Leandro Alves, especialista no tratamento de artrite reumatoide, espondilite ecleosante, entre outras doenças tratadas pelo médico reumatologista. Papo Franco e Unipan apresentam Caminhos do Sucesso. Papo Franco está aqui hoje na Santa Casa, gravando com os alunos do curso de Medicina, mostrando essa experiência do dia a dia e conversando com o coordenador do curso de Medicina, Dr. Elcio. Como a importância da experiência desses alunos aqui na Santa Casa e quais os outros locais onde esses alunos também podem ter essa experiência acadêmica? O estágio curricular obrigatório, Darcy, ele é muito importante porque ele traz para os alunos a realidade da profissão. E os alunos eles já vêm para o estágio nesses anos finais da graduação, né? Então eles só estão no hospital a partir do 5º, 6º ano. E aqui na Santa Casa a gente passa por diversos setores, desde o pronto atendimento, os CTIs, as enfermarias, o bloco cirúrgico, ressaltando que esse estágio ele sempre é supervisionado por profissionais que são professores, preceptores, ligados à Santa Casa e ou à Unipan. O aluno que vem aqui, ele vai conhecer a realidade da profissão e ao formar, ele vai conseguir desempenhar um papel de atendimento junto à comunidade com um know-how muito maior. Doutor Elcio, e como que funciona a distribuição desses alunos nos mais diferentes setores? Eu estou falando nesse momento da Santa Casa, mas também os pontos onde eles fazem estágio, porque tem alunos que estão hoje numa observação da ortopedia, amanhã ele está na cardiologia, no outro dia na pediatria. Como é que funciona essa distribuição dentro da grade curricular? Então hoje, aqui dentro da Santa Casa, existe um setor chamado NEP, que é o Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão. O NEP estuda todos os setores para entender o dimensionamento, porque eu não posso pegar um consultório e colocar no consultório 5, 6 alunos. Existe um dimensionamento para cada setor.
Então a gente estuda esse dimensionamento, o NEP passa esse dimensionamento para nós e a gente organiza uma escala de maneira que faça sentido para os alunos, porque os estágios eles estão em imersão. O estágio ele é obrigatório e o aluno ele tem aquele estágio que ele tem que cumprir. Ele também tem um estágio eletivo, onde ele pode escolher onde ele vai passar, que são 10 semanas de estágio eletivo. Mas todo o restante do estágio ele é obrigatório e ele tem que acontecer naqueles cenários que a gente organiza para ele. Então todo aluno tem que pensar naqueles cenários que a gente considera cruciais. São as 4 áreas básicas, que são pediatria, ginecologia e obstetrícia, clínica médica e cirurgia. Papo Franco apresentou Caminhos do Sucesso. O oferecimento Unipam, educação que transforma. Quero ter um bate-papo sério com vocês, sério. Bate-papo. Queremos um papo interessante. Boa noite a todos, de volta em mais um Papo Franco aqui pela NTV. Hoje nós trouxemos 2 convidados para falar sobre veículo. Diego Bruno, da Webcar, a loja do shopping, mais conhecido como loja do shopping, Exatamente, né? Porque isso foi uma jogada de marketing, vamos falar sobre isso. E Rafael Magalhães, da Elite Negócio. Ele fala Elite Negócio, mas é uma empresa de uma financeira, né? Um correspondente financeiro que libera crédito para quem não tem para comprar veículos, entre outras coisas, né, Rafael? Exatamente. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pelo convite. Nós vamos falar de um assunto que muito me interessa e eu gosto, que é carro. Homem gosta de carro, né? Exatamente isso. Paixão do brasileiro é carro, mas homem gosta de carro. Vamos falar sobre veículos, vamos falar do mercado automobilístico, vamos falar de carros usados e vamos começar falando dos carros populares. Até a gente chegar nos carros de elite, na qual eu tive a oportunidade de conhecer sua garagem, porque isso faz parte do lançamento do novo quadro do programa Papo Franco, chamado Ver o Preço Veículos. O quadro tem o objetivo de trazer para o público informações voltadas ao mercado de veículos novos e usados a partir do próximo mês de março. Então nós vamos falar de forma frequente toda semana, rodando todas as garagens que serão nossas parceiras, entre outros parceiros, falando sobre o mercado automobilístico, desde os carros antigos, né? Porque tem gente que tem paixão por carro antigo, né? Os Fusquinhas 78, 76, que tem um valor de mercado absurdo. Exatamente. Os Fiat Uno, que não sai de moda de jeito nenhum na nossa região, né? Que tem muita estrada de terra e é um carro realmente fantástico. Nós vamos falar sobre isso. Mas eu queria falar, Rafael, como é que você começou nesse negócio? Quanto tempo tem que você trabalha com veículo e como é que você começou nesse negócio que eu não estou na área porque, né, tem que ter uma trajetória qualquer, mas gosto muito. Então, Dácia, minha história ela é muito engraçada. Eu tinha um açougue na época, né? Trabalhava com carne e eu decidi vender esse açougue porque ele estava me tomando muito tempo e me cansando bastante. Então, vendi e não sabia o que eu ia fazer. Isso há quantos anos? Isso em 2022. Perfeito. 2022. Passando pelo Instagram, eu vi um anúncio de vaga de emprego da American Car. Lembro da American Car, que vendia muito aqui. Vendia bastante, a American Car. E aí entrei em contato e participei do processo seletivo, muito complicado, inclusive o Diego, Diego que me treinou na época. O dia que eu cheguei lá a primeira vez, eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei na garagem, a hora que a porta abriu assim que eu olhei, eu falei, é isso que eu quero. E de lá pra cá, eu nunca mais parei. Eu já estava lá, inclusive, fazia pouco tempo, né, que eu tinha entrado também, né, aprendi muito rápido e quando você entra no... Tinha quantos vendedores lá nessa época? Nessa época que a gente estava lá, eu acho que tinha média de 10 a 11 vendedores, né. E você, Diego, como é que você começou? Eu, na verdade, eu comecei a mexer com carro, trabalhar com carro, foi nessa época também de 2022, por aí. Antes eu mexia com roupa, né, tinha loja de roupa, e acabou que bom é um negócio que vocês tinham, não tem nada a ver com o que vocês fazem. Loja de exatamente, mas assim, a gente fala muito questão do vendedor. O vendedor, ele sempre vai ser um vendedor, só basta ter, né, o produto ali para estar vendendo. Trabalhava com roupa, tinha loja de roupa, eu era proprietário de uma loja de roupas, inclusive era no shopping, dentro do shopping, chamava Formen. E acaba que eu, como vários outros lojistas, né, vários outros empresários, acabou sendo afetado pela pandemia. Né? Então a pandemia me deu uma recuada boa, né? E a gente
como sempre, tem que ter como se diz, uma caixa de emergência. Então, o plano B? O plano B. Então eu decidi fechar a loja, né? Deixar o dinheiro que eu já tinha ali antes, que eu perdia tudo, né? O resto que eu tinha ali, segurar e falava assim, eu vou trabalhar para os outros. E aí, essa virada de chave, a pandemia, você acredita que o mercado realmente despertou, não para aqueles que trabalham com carros, mas até para aqueles que têm um veículo e de repente descobrem que o valor do seu veículo deve ser observado através da tabela FIPE? Eu queria que você me falasse como é que funciona a tabela FIPE. Na verdade, a tabela FIPE ela não é realmente... A maioria das pessoas acham que a tabela FIPE ela é para basear o preço real do veículo. Mas, na verdade, a tabela FIPE é para basear IPVA, para basear a questão de seguro, né? Porque o que acontece? A tabela FIPE de um carro, ele nunca vai valer o mesmo preço os dois mesmos carros. Vamos supor que eu tenho um HB20, né? 2015. O Rafael tem um HB20 2015, do mesmo ano meu, do mesmo modelo, tudo certinho, né? Nosso carro vale 50 mil, de tabela FIPE. O meu está com 160 mil quilômetros rodados, o dele está com 50. Você acha que ele vai valer o mesmo preço? Então a tabela FIPE hoje é para basear o que o seu carro vale na média do mercado. Pesquisar a tabela FIPE é só pesquisar, dar uma pesquisa no Google, tabela FIPE do carro tal, modelo tal, né? E já tem uma base do que vale mais ou menos o valor do seu veículo no mercado. Para obviamente, não tomar um golpe, alguma coisa do tipo, né? Lá o carro vale 50, a pessoa está querendo pagar 20 mil no carro, né? E agora que a inteligência artificial, tem caras que, né, aparece o dono do carro com a foto, com a voz dele, e de repente não é ele o dono do veículo, e se você não ficar esperto, você vai cair num golpe, somente quando perde um sinal. Eu queria que você me falasse sobre isso, essa questão dos golpes, e se essa segurança, né, de fazer um trabalho, comprar ou vender o seu veículo com uma garagem que é, né, responsável aqui, tem um local físico, tem ali uma prestação de conta, enfim. Sem dúvida, eu acho que hoje eu falo muito até com os meus clientes, eu trabalho com intermediação de veículo, então eu vendo muito veículo de vários parceiros, e eu falo com todos os meus clientes, é muito mais confiável você comprar um veículo de uma garagem, às vezes pagando até um pouco a mais do que a tabela FIPE, mas você tem a garantia do carro, que é muito importante, e essa questão de golpe que hoje está demais mesmo. Como é que funciona a questão da garantia? O que diz a lei para você que está comprando um carro usado? Hoje, qual é a garantia que é obrigada por quem está vendendo? Hoje, segundo o Código de Defesa do Consumidor, o consumidor ele tem 3 meses de garantia, 90 dias de garantia. O Diego, como um proprietário de garagem, por exemplo, ele vai pegar um carro na troca, vai pegar um veículo na troca. Ele não conhece aquele veículo ali. E hoje, o ponto forte da garagem, onde eu falo que a garagem, o cliente ele tem que comprar da garagem, porque ele assume 100% o risco de pegar aquele carro na troca, porque não tem como você abrir o motor do carro, você vê. É claro que a gente faz uma vistoria cautelar, confere todo o carro o máximo que dá. Mas tem, às vezes, um vício oculto, algo do tipo no carro, que você não vai ver. Hoje a venda está sendo mais online do que presencial, mais online do que presencial. E a segurança que o cliente tem é justamente o fato dele fazer a vistoria cautelar. Porque a vistoria cautelar, de um profissional credenciado, claro, ela vai te apresentar tudo do carro, vai puxar toda a documentação, se já teve sinistro, leilão, algo do tipo, se o carro já teve algum retoque de pintura, se já teve alguma avaria, se o carro está íntegro realmente para o cliente comprar. Eu achei fantástico. É muito importante. Diego, você tem a sua garagem, a gente fala 50 carros em estoque, mas é entrando e saindo carro todos os dias. Eu posso falar isso, que eu até estava brincando contigo antes da gente começar a gravar aqui. Ele tem um lavador, o cara é fantástico, que lava só os carros de lá. E aí um dia eu fui levar, ele mora perto do meu bairro, fui lá levar meu carro, porque o cara é caprichoso. Eu vi nele naquele capricho todo, eu falei assim, você consegue lavar meu carro? Não, não consigo. Eu falei, não, rapaz, eu trabalho só para webcar. Eu falei, mas esse povo tá chique demais. E não é o único. Então, eu queria que você me falasse sobre essa questão da rotatividade. Quais são os carros hoje que tem realmente, porque eu tinha uma percepção diferente, porque a internet, de alguma forma, queimou algumas marcas. Você acredita que as redes sociais, enfim, pessoas que são influentes ou não, acabam promovendo ou queimando algumas marcas? Você vê isso como uma realidade ou não? Hoje, infelizmente, as pessoas são influenciáveis, né? Então, às vezes uma marca dá errado para uma pessoa e ela sai influenciando outras pessoas a não comprar o carro, né? Igual você falou mesmo.
todo carro tem um dono, todo pé tem seu chinelo, né? Então, creio eu, né? Eu estou no mercado faz um tempo, eu vejo que todo veículo ele tem um dono, né? Então, tudo vende. Eu percebi isso, que você não chega numa garagem e fala assim, eu só trabalho com Toyota. Exatamente. Tem, não. Ele tem que pegar, é o que o Rafael disse, ele tem que pegar um carro na troca. Exatamente. Ele está comprando um Toyota, mas ele tem um Gol. Ele fala, você pega meu Gol na troca? Se tiver preço, eu vou pegar, exatamente, porque aquele Gol vai ter alguém que talvez queira exatamente aquele carro. Nossa loja hoje é multimarca, né? Então, a gente tem que pegar tudo. Claro que a gente faz uma avaliação mais criteriosa para poder pegar carro na troca, mas assim, tudo vende, né? Tudo tem um dono, tudo vende, então nada é 100% queimado. Claro que tem algumas marcas aí que você tem que ter um pouco mais de cautela, tem algumas marcas que têm seus defeitos crônicos, mas assim, tudo fácil de resolver, prevenção, manutenção, revisão, nenhum carro vai te dar problema. Nada que um bom mecânico não resolve. Exatamente isso, né? Rafael, eu queria que você me falasse sobre, vamos começar falando dos carros em si. Motor AP, que foi, né, é famoso. Quando você tem um carro hoje com motor AP, o garageiro já olha com um olhar diferente e ele entra na garagem e ele vai sair de lá, né? Porque é tudo isso que as pessoas dizem. Depois nós vamos falar do Fiat Uno, que na nossa região tem Fiat Uno sendo vendido mais caro. Fiat Uno, vou colocar um ano antigo aí, vendido mais caro porque muito carro. É impressionante. A motorização AP, os carros mais antigos, o pessoal tem uma tendência a gostar mais desses carros, né? Eu creio que seja mais questão de durabilidade, um motor que não estraga, vamos dizer assim, né? O motor AP ele foi criado pela Volkswagen, né? A sigla já fala Alta Performance, motor AP. Ele está incluído nos carros mais clássicos, né? Voyage, Gol, né? Eu acho que, se não me engano, até Santana, Paraty. Então, são veículos Saveiro, aí de alta durabilidade e alta performance mesmo. Por isso, né, chamado motor AP. Eu acho que foi criado em 1985 e foi até 2013, motorização AP. E são os carros, igual você falou, é entrar na loja e vender, né? Aquilo ali tem cliente para toda hora. Mas o Fiat Uno chama atenção, né, Rafael? Sem dúvida. É o carro mais guerreiro que já existiu, né? Nas vendas de carro. Ele é o motor e também a parte de suspensão, porque não tem tecnologia, é quase um jipão. As redes sociais promovem tanto o Fiat Uno, com escada no teto, que carrega, que vai para a roça, que sobe um lugar de barro onde um 4x4 está dançando para subir e ele vai embora. Você acha que isso não ajuda também a ter um carro tão valorizado dessa forma? Hoje é isso que faz ele ser o carro mais bem pago, né? Eu acho que é um dos carros mais que tem o maior valor de venda hoje. Hoje você vai pegar um Uno Way, por exemplo, 2010, onde a FIP dele gira em torno de 20 e poucos mil, tem gente que pede acima de 30 mil reais no carro. Vamos falar das caminhonetes. Nossa região tem uma demanda gigantesca por caminhonetes. O mercado de caminhonete? Hoje o pessoal, a caminhonete ela é um veículo utilitário, né? Tem gente que compra que nunca vai botar ele na terra, né, Diego? Como é que pode? Mas hoje a maioria das pessoas que compram a caminhonete é justamente gente de fazenda, é cara que precisa de um carro ali pro agro, que precisa de um veículo 4x4, que não vai parar numa lama, que precisa subir e descer. É justamente mais esse público que busca esse tipo de carro. Mas quando você lembra da F1000, a F1000 já era uma caminhonete que começou a trazer um conforto, né? Uma caminhonete mais macia. As caminhonetes de antigamente eram muito duras. Sim. E as caminhonetes de hoje, conforto de suspensão e também a questão do controle de estabilidade, porque caminhonete antigamente não tinha, né? Você segurar ela numa estrada que acabou de chover, lisa, dançava, principalmente se ela não tivesse carregada. Hoje a picape, né, vamos falar no picape em geral, a gente não fala só caminhonete alta ou só caminhonete 4x4, hoje ela se tornou utilitária até para as pessoas de cidade, né? Hoje tem uma pessoa que precisa de uma carroceria, né, às vezes não vai colocar no off-road, né, que precisa de usar tração, 4x4, hoje em dia as pessoas se adaptaram e a tecnologia ajudou bastante também. Então hoje você vê até as caminhonetes, igual você falou aqui, as mais antigas, não tinha tecnologia, não tinha direção. Então era simplesmente uma carroceria, um carro ali, não tem nada de tecnologia, nada de conforto, é simplesmente jogar para trabalhar. Hoje não, hoje se usa, né, a picape para vários mercados, né? E as caminhonetes antigas também não perderam o valor. Tem gente que paga caro numa D20. Né? Hoje o famoso plaquinha preta, né? Hoje tem gente que gosta, mas é para colecionar, né? Hoje, qual é a caminhonete mais vendida no mercado?
Hoje a Hilux, sem dúvida, né? A Hilux é a caminhonete mais vendida. As Ranges quem tem, meu irmão, por exemplo, tem, ele não troca por uma Hilux de jeito nenhum. Já meu pai que tem Hilux, não troca por uma... Não, é cada um no seu quadrado. Tem aqueles que se apaixonam pela marca e não saem dela, porque ambas têm qualidades, né? Motorização diferente, espaço diferente, sim, mas a Hilux a Hilux tem a fama de ser inquebrável, né? Um carro que roda muitos quilômetros, não estraga, e a fama, o que fez ela ser o carro mais vendido, a caminhonete mais vendida. Mas ela é tudo isso que a fama diz? Hoje, na minha opinião, hoje as caminhonetes são muito iguais, né? Hoje a gente tem um diesel, uma qualidade muito ruim, que é o que faz a caminhonete, às vezes, estragar algum componente ali, né? Mas agora, se você me perguntar, Rafael, na sua opinião, qual a caminhonete que você acha que traz mais conforto, que é a melhor caminhonete, eu te falo que a Amarok, para mim, hoje é a melhor caminhonete do mercado. Várias empresas criaram alguns mecanismos ali para ajudar a vida útil do motor do carro ali, para fazer um filtro do diesel, algo do tipo, né, proteger os bicos da caminhonete, que é o que mais estraga hoje, mas isso pode acontecer com todas. Então, hoje, na minha opinião, em dirigibilidade, conforto, segurança, a Amarok, para mim, é a melhor de todas. Nós vamos falar de uma outra caminhonete que você tem lá na sua garagem. Eu tive a oportunidade no dia, eu achei, só dele ter ligado lá e acelerado ela, chega a arrepiar. Me fala sobre aquela caminhonete, uma Dodge Ram, segundo você, só tem 100 modelos daquilo no Brasil, tá lá à venda na Webcar, fazendo comercial aqui, se vender, manda a comissão para cá. Exatamente. Porque é um carro de 300 e quantos? 350 mil reais. 350 mil reais. A comissão de qualquer micharia vai render, vai não, Rafael? Sem dúvida. Fala sobre essa caminhonete, porque quem compra uma caminhonete daquela, aí eu tenho uma outra caminhonete que eu sou apaixonado, que é a Raptor, da Ford. Mas aquela caminhonete não deixa nada a desejar em relação ao Raptor. Tá certo que a Raptor é motor de Mustang, né? É a gasolina, mas aquela com aquele roncado original. Mas para falar dessa Dodge Ram, nós vamos chamar os comerciais e na volta nós vamos falar do motor dessa caminhonete. Se tem só 100 no país, eu posso garantir que só tem essa na toda a região aqui. Não é isso, Diego? Isso mesmo. Então, na volta dos comerciais nós vamos falar desse carro e aí nós vamos falar também dos carros elétricos, uma realidade, e aí nós vamos falar de carro elétrico de 100 cavalos a 600, que também tem aqui em Patos, aproveitar a questão da comissão, lá na Webcar, por acaso. Voltamos já já. Tatão Moda Masculina, tradição e estilo desde 1969. Para homens de personalidade e prazer de se vestir bem. Aqui você encontra a sofisticação das marcas Calvin Klein, Individual e Pierre Cardin. Além da elegância dos ternos Raffer e das jaquetas Jaque. Tatão Moda Masculina, seu estilo, nossa tradição. Rua Olegário Maciel 261 em Patos de Minas. Bem-vindo ao Posto V3, o único posto em Patos de Minas onde você abastece e pontua pela Livelo. Aqui você abastece, escaneia o cupom e pontua. E daí? Daí que quem acumula pontos pela Livelo troca por milhas e viaja pelo mundo. Ou se preferir, pode conhecer as belezas do Brasil. Eu não viajo de avião. Mas com pontos acumulados, você pode trocar por combustível em qualquer posto Ali credenciado. Posto V3 da Avenida Padre Almir, onde você agora abastece e ganha pontos na Livelo. Não é sorteio, abasteceu, pontuou, ganhou. Eletropassos, há quase 2 décadas, a sua parceira em material elétrico. Com o maior estoque da região, temos o que você precisa. São mais de 7.000 itens à sua escolha. Agora com um novo espaço, trazendo mais conforto e agilidade no atendimento. Venha conferir, passa aqui. Nova Eletropassos, na Avenida Brasil 1084. Estamos aqui na Prefeitura Municipal de Patos de Minas, viemos para fazer a cobertura do lançamento do programa Emprega Patos. Sandra, eu gostaria de saber quais as ferramentas que a Prefeitura pretende lançar
para divulgar o programa e as vagas de emprego junto à imprensa. Nós tivemos aqui 6 veículos de comunicação fazendo de forma brilhante o lançamento dessa plataforma. Bom, o Emprega Patos, ele é um ícone que está dentro do aplicativo Conecta Patos, né? E uma das maiores e melhores maneiras de comunicação da prefeitura para disponibilizar e informar a população sobre essa oferta, né? Mais esse serviço que a prefeitura oferta, e tanto para a iniciativa privada, tanto para a população, é através das redes sociais, através do nosso site, através dos meios de comunicação da nossa cidade, que é através também de rádio, de televisão, enfim. As empresas já há algum tempo vêm passando por uma situação delicada e desafiadora. Antes de mais nada, eu quero dizer que o Emprega Patos que nós estamos lançando hoje, ele não é um concorrente de nenhuma entidade. Ele é um facilitador, ele é um auxiliador dessas entidades. A gente observa que nos últimos 5 anos, nós tivemos um saldo de mais de 12 mil empresas nos últimos 5 anos. E isso gera, né, uma necessidade da prefeitura instituir essa política pública dentro do PROMAN, que é o Programa Municipal de Acesso ao Mercado, para trazer aí a ponte entre a empresa que deseja contratar e também uma pessoa que deseja buscar uma nova oportunidade no mercado. Nós deixaremos de trabalhar em cima de um achismo com o mercado de trabalho. A gente acha que a maior demanda é para a função X, né? E nós vamos trabalhar em cima de dados. Que dados são esses? Através do preenchimento dos currículos e através do preenchimento da disponibilidade de vagas das empresas, nós teremos uma base de dados que colocará para nós qual é a maior necessidade de vagas no mercado, para o mercado de trabalho. Isso facilitará para o PROMAN elaborar o curso e disponibilizar para a população. Qualquer empresa pode se candidatar, não tem custo para a empresa, não tem custo para o candidato. O PROMAN vai ser, juntamente com a empresa e o empregado, um tripé, para juntos a gente constituir sustentabilidade para o município, bem como autonomia e independência para todos aqueles que estão em busca de seu primeiro emprego ou do emprego em geral. As políticas públicas, elas devem ser feitas baseadas em evidências, em dados. Exatamente. E não apenas por suas intenções e achismos. Embora pareça muito bom no princípio, é importante que seja sanado aqueles problemas que realmente existem nas cidades. E esse programa, sem dúvidas, ele faz isso. Além disso, a participação popular, né? Nós estamos oferecendo dentro de uma plataforma, Conecta Patos, mais uma vez, a oportunidade de, através da tecnologia, as pessoas terem cada vez mais acesso aos programas públicos. Cabe lembrar que, à medida que o candidato ele se aplica para a vaga, aparece uma notificação para a empresa, informando que há um candidato aplicado para aquela vaga e vice-versa, né? Quando um recrutador, uma empresa, chama um candidato também para uma entrevista, aparece também uma notificação no celular para que ele possa acompanhar. Mas para essa notificação aparecer, ele precisa entrar dentro do Conecta Patos e ativar as notificações do próprio aplicativo, que são tanto para o Emprega Patos quanto para qualquer outro serviço da prefeitura que está lá. Então a gente busca lembrar também sobre a necessidade frequente de acessar a plataforma e acompanhar as oportunidades. E quanto à ideia de reter essa mão de obra, ao esse desafio de atrair, né, somente essa mão de obra que vem de cidades vizinhas, às vezes até de outros estados, a ideia de reter essa mão de obra após detectado as vagas disponíveis no município? Bom, o meio de retenção, vale mencionar que é uma obrigação, é uma responsabilidade direta das empresas que farão a contratação. A partir do momento que a gente coloca para o município, coloca para a população uma ferramenta que é altamente tecnológica, né, que vai disponibilizar, nós vamos estar servindo de ponte entre as empresas e o cidadão que precisa de uma oportunidade de trabalho e a empresa precisa de contratar para completar o seu cargo de funcionários. A partir desse momento, a prefeitura ela não tem nenhuma responsabilidade a partir do momento da contratação. Nós temos realmente a responsabilidade de servirmos como ponte, né, para facilitar esse acesso e fomentar ainda mais a economia do nosso município. Nós temos uma preocupação muito grande dessa base de dados chegar para nós o quanto antes, para a nossa equipe do PROMAN, e a partir daí, a partir desses números, desse levantamento de dados, verificar qual é a maior demanda
das empresas, né, e verificar também, fazer o cruzamento de dados com esses currículos para poder mensurar e ver qual é a maior escassez no mercado. E aí sim elaborar políticas públicas para atenuar essa escassez através dos cursos do PROMAN. Obrigado pela entrevista, prefeito. Imagina, eu que agradeço. Bem-vindo ao Suporte Contabilidade. A parceria estratégica para empresas que buscam segurança e excelência na gestão contábil e financeira. Com um corpo técnico altamente qualificado, oferecemos assessoria contábil completa, sempre atenta às constantes mudanças na legislação, garantindo tranquilidade e confiabilidade financeira. Suporte Contabilidade. Segurança contábil é o nosso compromisso com o seu negócio. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim vão encontrar o seu lugar. Com cuidado e amor você vai aprender que cuidar dos seus dentinhos é muito fácil, pode crer. Porque aqui é diversão e magia também. Cuidando dos pequeninos e dos grandinhos também. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Os seus dentinhos sim já encontraram o seu lugar. Sorriso Centro Odontológico com atendimento infantil. Porque o seu filho merece este cuidado e você essa segurança. Só na Sorriso, seu sorriso vai brilhar. Papo Franco apresenta Justiça antes que tardia. Programa Papo Franco recebendo o Dr. Iago Azambuja. Pai é obrigado a pagar a pensão. Sim. Aí a mãe entra com um processo contra o pai muda. A justiça não consegue localizá-lo. Ele está foragido, mas a criança precisa, né? A pensão é a pensão alimentícia. Os avós podem ser responsabilizados, ou seja, a justiça tira o foco do pai, que não consegue ser localizado, acha os avós, intima. Se os avós não pagarem a pensão, eles podem ser presos, ou seja, a punição que iria incidir sobre o filho vem sobre os avós. O que diz a lei? Então, a lei é muito clara em relação a isso. A responsabilidade para pagamento da pensão alimentícia dos alimentos é de todo o grupo familiar. Ou seja, se o pai não paga, os avós provavelmente eles vão ser em extensão responsáveis por isso, mas isso demanda um processo judicial. Os avós têm que ser responsabilizados, eles não podem ser pegos de surpresa. Por exemplo, o filho não pagou, chega lá um oficial e fala assim, agora é a vez de vocês pagarem. Não, tem que ter um processo judicial para torná-los réus, né, citados. Eles vão se tornar cientes da situação? E aí, sim, a partir deste momento, eles vão ser responsabilizados a pagar a pensão para a criança. Mesmo que os avós tenham ou não contato com o neto? Mesmo que os avós tenham contato com o neto. Se eles não tiverem contato com o neto, não tem problema. Os alimentos, eles são uma necessidade da criança, é um dever pagar. O convívio não é necessariamente um dever. Se eles causarem mal à criança, se eles trouxerem prejuízos à criança, eles não vão conviver, mas mesmo assim eles têm que pagar a pensão alimentícia. Independente se eles convivem, se eles se dão bem, se eles gostam do neto ou não. Independente. Perfeito. Papo Franco apresentou Justiça antes que tardia, pois é seu direito e você precisa saber. Voltamos para o segundo bloco do programa Papo Franco, hoje falando de veículos, chamando esses dois feras aqui desde 2022, vendendo e comprando veículos, e agora nós vamos falar da bendita, porque eu fiquei arrepiado no dia que eu vi aquela caminhonete lá. Uma Dodge Ram com motor V8 original de fábrica, não é isso? Exatamente. A diesel? Não, essa aí é a gasolina. É a gasolina? Essa foi uma edição... Um motor V8 numa caminhonete daquele tamanho, cada acelerada é um litro de gasolina. Não pode ter dó não, de combustível. Pode ter dó não. Mas quem compra um carro desse tem dó de combustível. Quem compra não está preocupado com isso, na verdade. Tá não. Aquela lá é uma RT 1500, a Ram, né? É uma das 100 únicas que tem no Brasil. Ela foi uma edição de despedida da Ram, das RT, né, de porte grande, né? Hoje você vê muitas RT nas Rampage, as caminhonetes de porte menor, só que essa RT, a gasolina, motor V8, 400 cavalos, né, motor 5.7. 400 cavalos? 400 cavalos de potência, motorzão V8. O ronco do motor V8 é impressionante. Ele é diferenciado mesmo, né? É um motor potente, para quem gosta de som, né, é um motor com um som bem agradável. É um carro muito, muito bacana. Vamos falar agora um pouco dos carros elétricos. E eu peguei esse Raval para fazer um teste nele, quando eu estava olhando negócio de carro.
Eu falei, não, anda nele. Eu falei assim, rapaz, eu não vou comprar Raval não, carro elétrico, não sei e tal. Eu falei, não, anda no carro. E aí eu tava lá na Prime Veículo, seu concorrente, cara, show de bola também, e ele tinha um Raval lá, e eu subi a Marabá, acelerando. Aí, porque esses carros, parece que não, quando você pega um carro de 400 cavalos, você tem que ter braço, né, ou noção do que você está fazendo. Se você esticar ele no lugar que tem uma curva na frente, você vai jogar ele no mato, ou você vai atropelar alguém. É um carro perigoso. A gente está falando do V8 aqui, é a mesma coisa. Conforme o lugar que você acelera, você vai se enrolar. E aí eu dei uma acelerada nesse carro, subindo, né, a Marabá é impressionante. Você percebe o banco dilatando de tamanha força de torque desse carro. Essa potência, e aí nós vamos falar de um carro que você tem lá, essa potência nos carros elétricos, ela é real. É real. E, inclusive, os carros elétricos são toques instantâneos, né? Ele não tem delay. Então, é você acelerar na hora que você quer, você põe as duas mãos no volante e acelera, gruda no O delay que a gente fala, Rafael, é quando você acelera e demora um tempo, principalmente de carro automático. Você acelera, afunda o pé e o carro demora um tempo até responder. Na média de 3 segundos. 3 segundos, parece que não, mas isso muda tanto quando você acelera um carro e ele é imediato, que você acelera, seu corpo é jogado para trás de imediato. Impressionante. Sim, inclusive tem um vídeo que o Diego fez quando ele comprou o dele, e eles fizeram um teste de 0 a 100 nele lá, o rapaz tá gravando, deixou o telefone cair, porque não aguentou a pressão, não. 0 a 100 em quantos segundos? 3.8, o meu no caso, né? Vamos falar de um carro particular, o meu faz 0 a 100 em 3.8. É um carro elétrico. Um carro tá lá para vender elétrico. Ou você tá só exibindo esse carro? Esse aí, por garageiro não tem nada, garageiro e fazendeiro, você chegar e falar assim, não é de vender não, mas quanto é que você dá, né? Exatamente, isso aí não tá para negócio por enquanto não, né? Vai que pode mudar daqui uns tempos. Que carro é esse que tá lá? É um BYD Seal 2025. Vamos dar uma volta ali também, já tá lá no mesmo dia, vamos fazer o teste com os dois. Tá feita a promessa aqui, ó, vamos mandar nesse BYD, que também é o único que tem na cidade? Na verdade, hoje tem, se eu não me engano, tem 3 ou 4 já. 3 ou 4 O pessoal aqui. Tá se adaptando já tá conhecendo o que o carro proporciona e tá tendo já vi 3 aqui já. Então, sobre isso nós vamos falar aqui agora, que são os carros elétricos. Qual a sua visão sobre a chegada dos carros elétricos, com muita desconfiança, né, no início, mas hoje parece que veio para ficar. É isso? Sua opinião é essa? É o mercado. Eu acho que o lojista, a pessoa que vende carro, ele tem que se adaptar ao mercado. Hoje, se adapta ao mercado, ele vai ficar de fora. Eu vejo que o carro elétrico, ele está vindo cada dia mais forte no mercado brasileiro. E como é que a gente já está falando aí de colocar 2 anos para 3 anos de chegada real do carro elétrico. Já começa a chegar nas garagens aquele cara que já traz o carro elétrico para trocar. Inclusive, como que esse carro está chegando? Como é que a bateria dele está chegando? Eu, particularmente, ainda não tive uma negociação de carro elétrico na troca. Já chegou para você, Dil? Já. E como é que tá chegando essa valorização? Cara, ou essa durabilidade da bateria? Como é que porque a principal dúvida de quem compra um carro elétrico fala assim, tá bom, na hora de comprar eu pago tanto, e na hora de vender? Como é que tá chegando essa valorização do carro elétrico na hora da troca, ou o cara que já quer substituir, ele tá trocando por um carro elétrico, ele tá trocando por um carro a combustão, ou um híbrido, né, que é elétrico e a combustão? Esse assunto do elétrico é um pouco polêmico, né? Ele é um famoso 880. Ou a pessoa fala gosta... polêmico, mas vocês gostam de investir. Você tem alguns carros elétricos lá, inclusive para uso próprio. Ele é um assunto meio polêmico, que eu falo assim, quem gosta, porque já conheceu, e quem não gosta, odeia, né? Que gosta de barulho, gosta de carro, né, um pouco mais... que está no mercado já consolidado. O que acontece? O mercado de carro elétrico hoje está crescendo, exponencialmente falando assim, muito rápido, né? Ele vem crescendo de 2024, né? Até aqui. Eu vou dar um exemplo da linha do elétrico aqui. Em 2025, ano passado, foram vendidos mais de 223 mil carros elétricos. No Brasil? No Brasil. Esses 223 mil, a maior parte foi a linha Mini Dolph, né? Que é aqueles pequenininhos. Por quê? Ele vem usados muito para deslocamento curto e os aplicativos unânime. Aqui em Patos tem vários. Hoje as empresas, as grandes empresas frotistas, que compram muitos veículos, né, que precisam de carro econômico para trabalho, se adaptaram muito bem com esses carros, tanto é que eles estão sendo um dos mais vendidos hoje e cada vez vai avançando mais. Eu já andei neles como passageiro dentro de um carro por aplicativo e eu fiquei impressionado com o espaço interno. Exatamente. Amplo, muito bacana. E o cara que eu andei, um dia eu perguntei para ele, eu falei assim, qual foi o custo-benefício? Ele falou, fantástico, eu gasto 1/4 do que eu gastava antes com combustível.
Essa linha de elétrico, principalmente hoje, os mais consolidados aqui no Brasil hoje é a BYD e a GWM, né, que lança elétrico e híbridos, né? Ela vem com uma potência muito grande em questão de unção de tecnologia, conforto e economia, né? Então, a pessoa que entende, né, esse formato, essas três coisas unidas num carro só, por um preço, né, atrativo, entende que é muito compensativa a questão do elétrico. Carro elétrico, para mim, ele vai dominar o mercado ainda. E na nossa cidade tem manutenção já para esses carros elétricos? Porque aqui não tem revenda. A BYD, tem muitos carros da BYD, mas não tem sequer uma concessionária. Uberlândia tem, Brasília, mas aqui não tem. Qual a manutenção que esse carro dá? Nenhuma, praticamente, né? Fantástico. Ele tem, vamos colocar aqui, que o carro elétrico ele tem 2 motores elétricos, né? Um na frente e um atrás, o eixo de trás e um eixo da frente. Todo carro elétrico ele é 4x4? Todo carro, não todos, né? É bem específico. Mas ele tem, no caso do meu, ele tem 2 motores. Alguns só tem um motor elétrico, mas é um motor elétrico. Então, questão de manutenção é muito baixa. Manutenção qualquer, se tiver fora da garantia, por exemplo. Mas assim, eu acho que isso aqui é uma coisa para pensar futuramente. Que a própria concessionária ela dá 8 anos de garantia. A gente tem uma cidade aqui mais próxima, que é Uberlândia, e outra, que não sei se é um spoiler, mas a BYD já está com plano de vir para cá. De vir para cá. Já está. Sabe uma coisa que eu vejo? Quando a BYD trouxe para o Brasil navios e mais navios de carro, ela queria de fato entrar no mercado. Agora a fábrica está vindo para cá, né? Ou já tá instalada ou está se instalando na Bahia? A fábrica já está aqui, já está instalada, já está fabricando. Inclusive essa questão aí é bem bacana de falar, porque eu acho que em 2024 para trás não era taxado a importação dos veículos elétricos para o Brasil. Então eles começaram a taxar de lá para cá exponencialmente exatamente para tentar nacionalizar o veículo. Então eu acho que os elétricos, quanto mais vem passando o ano, mais eles vão chegando, né, de mansinho. Inclusive a BYD está trazendo aí questão de, a gente fala muito em questão de recarga, bateria. A BYD está trazendo aí uma tecnologia absurda de pontos de recarga ultra rápida que vai carregar os veículos em apenas 5 minutos, como se fosse um tanque cheio de uma combustão. Então ele vai começar a jogar mais 400 km para você rodar num carro em 5 minutos. Então aí a conta já começa a fechar. Porque exatamente. Quando você pensa, vou comprar um carro elétrico, qual a autonomia dele? 350 km. Eu não posso ir sequer a Brasília, vou ter que parar no meio da estrada. Mas se eu consigo parar num posto no meio da estrada e vou abastecer em 5 minutos, que é o tempo que eu gasto para encher um tanque, um pouquinho mais, aí eu vou comprar esse carro para usar. E aí, isso, paralelo aos incentivos que o governo vem dando, por exemplo, Brasília, você não paga, não sei se é o ICMS ou o IPVA. IPVA isento. Você compra um carro de 100 mil e tem o IPVA isento, é um valor significativo. Aliado ao consumo de combustível, né, que não existe mais, então é economia na hora de recarregar o carro, você bota na ponta da caneta e fala, não, eu vou comprar. É um custo-benefício muito bom, né? O carro elétrico hoje, igual a gente estava falando igual a gente estava falando antes, você não tem manutenção de motor, você não tem um motor, você não tem uma correia, você não tem uma caixa de câmbio, né? Uma manutenção grande. O que é a manutenção do veículo elétrico? Suspensão, roda, pastilha, freio, né? Então a manutenção, tanto é que o meu carro, por exemplo, que nós vamos falar do Cial, né, um pouquinho mais para frente, é um custo fixo de revisão, né? Hoje você vai pegar um carro aí do padrão de preço dele, tecnologia, né, de conforto, mais ou menos baseado aí, você vai pegar um carro aí, primeiramente, PVA, você vai pagar aí na casa de R$9.000, que é mais ou menos o preço dele. E a primeira revisão você pode colocar aí que é R$1.900, R$2.000 para a primeira revisão. A do meu carro em si, o carro elétrico, é R$400 fixo. Você chega lá e só se tiver alguma coisa para mexer que você paga mais. Fantástico. Né? Rafael, como você vê, diante disso, a expectativa para os próximos 5 anos? Você acredita que vai haver uma troca ou uma desvalorização do carro a combustão, uma troca por carro elétrico, um interesse maior no carro elétrico, a ponto de desvalorizar os carros a combustão? Ou você acha que isso tem os seus adeptos para tudo? Porque o cara que quer um carro V8, motor V8, ele não vai comprar um V8 para trabalhar, não dá. Mas aquele cara que gosta de carro, né, com barulho, com uma coisa interessante, porque agora os carros elétricos estão inventando até barulho para ele, né? Se é a questão do barulho, eles vão colocar o barulho. Alguns aí carros. Que já está com a tecnologia. Mas você acredita nessa mudança de
eu vou colocar de valores, não porque os dois têm valor, mas essa mudança de interesse dos carros elétricos a ponto de desvalorizar os carros a combustão? O carro elétrico, eu acho que a tendência dele é só continuar crescendo cada vez mais. A venda vai aumentar bastante, justamente pelo que o Diego falou, o custo de manutenção é muito baixo. Então o pessoal vai adaptando, você vai tendo mais recurso, igual você deu o exemplo, você vai para Brasília, você tem que parar. Se o pessoal for adaptando isso aí, com certeza vai vender muito, só que eu acho que mesmo assim não vai cair a venda do carro a combustão. O pessoal gosta muito, como é que fala, é a questão de confiabilidade, né? O pessoal já confia naquilo ali, já sabe como é que é, então eu acho que não vai cair a venda não. Você acredita também que o interesse das pessoas em não ter mais o veículo, na pandemia eu vi isso acontecer. Muitas pessoas, principalmente no Distrito Federal, onde qualquer deslocamento é 15 km para cá, 20 km para lá, e aí as pessoas passaram, e aí você ter um carro na garagem, você acaba tendo o custo da garagem, onde no Brasil os imóveis são caríssimos. Muitas pessoas venderam os carros e passaram a deslocar. A pessoa é aposentada, sai de casa 2 vezes na semana para ir no médico, para ir no supermercado. Eu não tenho um carro para ficar pagando imposto e manter esse carro na garagem. Você acredita que esse também tenha sido um movimento aqui na nossa cidade? Muitas pessoas venderam o carro ou não? Patos tem quem tem carro ele não vai desfazer dele só para andar com carro de aplicativo porque ele usa muito pouco. Não, eu acho que não. Patos eu acho que tem até mais carro do que gente, para ser bem sincero, porque hoje você vai pegar, tem garagem aí, por exemplo, falo de casa, que você tem 3 pessoas na casa, você tem 4 carros. O cara tem 3 carros para usar e um carro antigo para ele passear final de semana. Mas isso aqui é uma coisa interessante de Patos. Observa só, as pessoas. O meu pai mora em Rondônia. Rondônia, todo mundo tem um carro e uma moto. Patos, todo mundo tem um carro para a cidade e um para a roça. Porque todo mundo vai para. Já viu essa cidade no domingo à tarde? Anda aqui na Major Gotti no domingo à tarde, não tem ninguém na rua. E aí você vai ver, eles estão em casa? Não, eles estão nas chácaras, nas fazendas. No final de semana o povo. Isso vale para todas as cidades pequenas. Se for, eu sou de Coromandel, no domingo à tarde, você pode sair na rua, dos outros, sair na rua pelado, que ninguém vai te ver. Tá todo mundo, não, eu estou em casa assistindo televisão. Não, eles estão nas fazendas. Rondônia, isso acontece demais. Ou no Pará, as pessoas vão para as prainhas de água doce e no final de semana, então ele quer um carro para colocar, às vezes, na beira da estrada de terra, para andar na estrada de terra. Ele não vai, se ele comprar um carro baixo, se comprar uma BMW, uma Mercedes, ele não vai colocar ela na estrada de terra. Eu vejo muito isso em Patos também. A pessoa tem mais de um carro, um para colocar. Aí entra a valorização do Fiat Uno. Sem dúvida. Não é isso? Tem muito. Nós estamos chegando ao final do programa e nós não podemos deixar de falar de um carro que mudou a história dos veículos no Brasil e no mundo, que é o Fusca. Falamos e não falamos do Fusquinha. Há uma paixão pelo Fusca até hoje. Mesmo quando chega lá na sua garagem, um Fusquinha? Não chega não, mas a gente vê muito encontro de carros antigos aí, a gente vê que tá bem alastrada a questão do Fusca, e não é só do Fusca não, O Fusca não sai de moda. A gente fala do Fusca e da Kombi, que são 2 relíquias aí do mercado aí, que nunca sai de moda, e você pode ver aí que no mercado o preço é bem elevado. Não, é impressionante. Eu comprei, vendi tem 3 meses, vendi um Fusca, tinha um Fusca 75, era paixão do lado de casa. Não, e o preço? Quando você vai falar num Fusca bem conservado, o último ano, você que é um especialista, o último ano de fabricação do Fusca, o Fusquinha Itamar, né? Fusca mais especialista. Então eu vou falar, 94. 94. O último Fusca fabricado foi em 94 no governo Itamar, quando ele voltou a fabricar o Fusca. E aí, quem tem um Fusquinha 94 hoje, e a minha tia tem um, só porque eu nunca vi, tá dando problema no motor, arruma mas a lataria do carro tá impecável. E esse carro, ela anda com ele na rua e vou falar, tá vendendo, entendeu? Porque tem os apaixonados pelo Fusquinha. O pessoal procura muito. É um carro que ele ficou na paixão do brasileiro, né? É um carro que ele nunca vai sair de moda. E outra, que também a manutenção não tem, né? É um motor simples, de pouca manutenção baixa e simples de resolver. Então você diz, você fala que é um alicate, um pedaço de então esse carro da minha tia tá dando problema, porque não tá simples de resolver. Quantas vezes ele já foi no mecânico e volta. Então tá diferente. A lataria dele tem impecável, por isso que ele chama atenção, porque o carro tá... Mas não sei o que o carro era do sogro dela e ele acho que ele não dava muita manutenção.
eu não sei o que está acontecendo, não está funcionando. Mas o Fusca é uma paixão realmente do brasileiro, né? Do brasileiro. Inclusive agora o meu próximo carro antigo vai ser uma Kombi. Se você vê um encontro de Fusca em Brasília, em São Paulo, você fica impressionado. Você tem 500, 1.500 Fusca dos mais diferentes, né, modelos. Tem cara que bota som, rebaixa, coloca outro motor no carro, né, para ele se tornar um Fusquinha potente, mas é o Fusca. A lataria motor, é do troca Fusca. roda, troca tudo. Tem uns que deixam original, né, que é a paixão mesmo, né? Então, gente, chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer demais a presença de vocês. Foi um bate-papo muito bacana. Eu te avisei que ia ser um bate-papo interessante, porque é uma coisa que eu gosto muito. Vai fazer parte do nosso cotidiano da agora em diante. Então, o quadro Ver o Preço Veículos fará parte da programação da NTV. Nós vamos anunciar, inclusive, dentro do jornal 30 Minutos e do NTV News, mostrando todos os dias curiosidades do mundo automobilístico, desde o Fusquinha as caminhonetes de 400 cavalos. Então, toda semana a gente vai ficar trazendo uma curiosidade aqui. Vamos falar não apenas dos veículos, mas também do mundo que cerca os veículos, como, por exemplo, os financiamentos, consórcios, manutenção, entre outros, seguros, né? Não deu tempo para a gente falar sobre isso aqui. Ou seja, quando a gente fala de veículos, existe todo um mercado que se movimenta em torno disso, e trazer segurança transparente para esse setor, eu acho que é importantíssimo, e por isso estamos aqui. Quero agradecer vocês dois, que serão, com certeza, nossos parceiros aqui. Vamos voltar a falar, e fica a promessa, hein? Nós vamos andar nesse carro. Vamos. Nesse carro. Qual é o Seal? 531 cavalos de potência. 531, senhora da barriga. Então, agora você pensa, né? Nós vamos andar nele. Tá feita a promessa aqui, nós vamos trazer essa matéria aqui dele, e nessa Dodge, antes que você vende ela lá, vai dar certo. É uma Ram de 400 cavalos. Ram de 400 motor cavalos. V8 de 400 cavalos. Aproveitando também, a Ford está chegando aqui, nosso parceiro, já bati um papo com ele. Quando ela chegar, nós vamos fazer uma matéria com a Ford Raptor, que é motor de Mustang, né? Para quem gosta, gente, é assunto que não acaba mais. Sem dúvida. Vamos trazer isso aqui, vamos falar do mercado toda semana. Então, quem tem carro para comprar e vender, vocês vão conhecer um pouco mais sobre o quadro Ver o Preço Veículo, vale a pena, e desejo a vocês dois sucesso, entendeu? Parabéns por empreender, não vou sair daqui, vou para ali, e da agora em diante a vida vai ser outra. Manda um abraço pro Daniel lá, seu sócio. Deixar. E o Webcar Veículos, a loja do shopping, né? Que fala a loja do shopping ficou famosa. Parabéns pelo empreendedorismo. Você chega lá, todos os vidros do carro abertos. Aí eu falei, mas que porra animado, vai sujar os carros, porque quando vê é tudo fechado com vidro. Os homens sabem empreender. Parabéns, viu? Muito obrigado pelo convite aí. Agradeço aí pelo nome da equipe Webcar também. E bora para a próxima, que a gente vai esperar vocês lá, para uma visita lá, fazer um test drive nos veículos. Tá feita a promessa. Sem dúvida, Dácio. Obrigado pelo convite, um bate-papo sensacional, e que a gente possa se encontrar muitas vezes aí, ainda para a gente falar de veículos e condições e tudo que tem nesse mundo automobilístico. Vamos comprar e vamos vender. Vamos comprar e exatamente. Vamos embora. É isso aí. Obrigado a todos pela audiência. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um Papo Franco. Fiquem todos com Deus e até lá. Papo Franco e CDL Patos de Minas apresentam o melhor do seu bairro. Melhor do seu bairro vem aqui na Ayala Modas para falar com as cunhadas que transformaram uma loja de roupas masculinas e femininas e infantis num sucesso numa loja de bairro. Como vocês começaram esse negócio, Imaculada? Nós começamos há quase 17 anos, a gente já era amiga desde criança, e dessa amizade surgiu uma parceria. Quais os produtos que as pessoas podem encontrar aqui, Paulo? Encontramos moda masculina, feminina e infantil. Para todas as idades, quando se fala do público infantil? Sim, todas as idades, desde o bebê até 16 anos. Além disso, trabalhamos também com a moda praia, moda fitness e acessórios. Imaculada, vocês têm uma questão diferente, que é levar o produto até os seus clientes. Já que é uma loja dentro, né, de um bairro afastado do centro, mas vocês têm um sucesso de venda impressionante. Sim, como nós não temos, né, o cliente na porta, que a gente é localizado no bairro, a gente viu essa necessidade de levar até o cliente nossa mercadoria. Nós trabalhamos aí com condicional, a gente leva para o cliente, deixa a mercadoria ali no máximo ali 24 horas, um dia para o outro, para ele estar conhecendo a nossa mercadoria e experimentando no período noturno, né, que é o período que a gente tem mais disponibilidade. O condicional a gente tem que ter o cadastro aprovado, a gente deixa o condicional.
Paula, vocês já fizeram uma conta de quanto o condicional representa no sucesso das vendas? 80%. Impressionante. É, verdade. E como vocês decidiram começar com condicional quando a loja estava ainda no primeiro ano de vida? É a necessidade, né, de inovar, buscar novos clientes e atender aquele público que não consegue vir até a loja. E o público masculino, que é um desafio. Esse também é atendido pelo condicional. Muitas vezes é a mulher que pede e acaba comprando. O masculino é até mais fácil, né? Porque o homem, ele tem a decisão rápida. A maioria pega e tem aquela antiga moda, né? De colocar aqui no pescoço e já experimentou, tá tudo certo. Mas a gente manda também vários condicionais no masculino. Fala o endereço aqui para quem ainda não conhece a loja e quem deseja receber no condicional, deixa o telefone, passa por um cadastro, tudo certinho, mas isso representa, como ela disse, uma boa parte do faturamento, da dinâmica da loja na hora de levar o produto até o cliente. Estamos localizados na rua Antônio Marcílio Soares, 125, no bairro Planalto. E o telefone? 99683-8966. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela história de vocês, viu? Obrigada. Obrigada. Você assistiu O Melhor do Seu Bairro. Apresentação: Dácio Franco. O oferecimento: CDL Patos de Minas. Há mais de 45 anos integrando o comércio à sociedade. Essencial Noivos e Essencial Noivas. 2 lojas especializadas em locação de trajes masculinos para noivos, padrinhos, formandos, entre outros. Já Essencial Noivas oferece o aluguel de vestidos para noivas, damas, debutantes, madrinhas e demais convidadas. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Locação de trajes, vestidos e acessórios. Juntos nos melhores momentos. Essencial Noivos e Essencial Noivas. Você já parou para pensar como a ausência de dentes pode afetar a sua qualidade de vida? Além do impacto estético, a falta de dentes certamente irá prejudicar a sua mastigação, afetar a fala e a sua saúde como um todo. Recupere a saúde dos seus dentes e desfrute das delícias da vida. Somos a Sorriso, clínica especializada em implantes dentários com planejamento computadorizado e diagnóstico rápido e acessível. Sorriso, porque a vida é agora e o seu sorriso não pode esperar. Conte conosco, ligue e agende a sua consulta. Doutora Paula Amélia, a gente gostaria de saber como a sua formação influenciou na sua abordagem e o que mudou de 20 anos para cá com os avanços tecnológicos. Bom, eu já tenho 30 anos de formado, então 30 anos não são 30 dias, né? E muita coisa mudou desde que eu me formei. Eu conto às vezes para as pessoas e chega a ser algo surreal, né? Pensar 30 anos atrás e como isso é hoje. Então a odontologia fez muitos avanços, muitos. E a minha formação, né? Eu me formei na Federal de Alfenas e vim com essa bagagem toda já da própria faculdade, que é uma faculdade excelente. Então, de lá para cá, todo o meu foco sempre foi em estudar. Mas eu não me foquei em uma única especialidade. Eu fui estudando ao longo dos anos as várias especialidades da odontologia e me capacitando para que eu tivesse e detivesse um conhecimento. A área de saúde, ela não te permite parar, né? Um médico que ele não atualiza, imagina, quanta coisa nova sai em pouco tempo. A odontologia, ela não é diferente. Ela tem muita inovação e muitas coisas mudaram nesse período. E eu sempre me preocupei também em ver cada versão, né? Às vezes uma turma de uma faculdade tal pensa de uma forma, outra de outra forma, e eu sempre procurei ver os dois lados e tirar daquele conhecimento, daqueles cursos que eu fazia, o que melhor se enquadrava dentro da minha realidade e dentro do que eu acredito para a odontologia. Então hoje eu tenho uma visão muito global do paciente, né? Então, dentro da clínica, a gente trabalha sempre com os nossos colaboradores a cultura de que nós cuidamos de gente e não de dente. Então, é um conhecimento que ele vai sendo adquirido e construído com muito estudo e muito empenho. Sobre especialização, o que te motivou a se especializar em dor orofacial e ATM? Então, eu sempre fui muito apaixonada com essa visão integral da pessoa, né? Apesar da gente ter que subespecializar para que a gente detenha mais conhecimento de uma área, eu nunca deixei de olhar o todo. Então, eu sempre tive a preocupação de entender o todo.
E isso vem comigo desde a faculdade. Então eu tinha aquela vontade de entender por que algumas coisas aconteciam, por que alguns trabalhos fracassavam, por que a gente tinha, né, fraturas às vezes dentárias inexplicadas. E isso veio construindo a minha formação. Então é muito complicado você viver com dor. E quando você escuta, conforme-se com a dor, é muito ruim, né? Então você dá um diagnóstico para o paciente e fala para ele, tá bom, não tem nada que fazer com essa dor, conviva com ela. Isso é muito ruim, é muito triste, é algo que eu não gostaria de ouvir. Então eu sempre tive essa busca, não, nós vamos melhorar, vamos correr atrás, vamos entender por que você está com dor e vamos buscar a solução para isso. E isso sempre esteve comigo desde a faculdade e foi o que me motivou a ir para o lado da disfunção da TM. Bate-papo sério com você, sério.